Então, pessoal, ainda falando de dependência funcional, nós vamos ter que passar por algumas propriedades, tá? Que vez ou outra cai em prova. Não é tão complicado, tá? Ah, mas não é uma coisa tão simples. Mas vocês vão ver que dá para passar por esse assunto tranquilamente. Depois que a gente superar essas propriedades, aí sim nós vamos para de fato entender o que é segunda forma normal e seguir com as próximas, tá joia? Então vamos lá. Eu chamei de propriedades, mas muitos chamam de fechamento, ou também conhecido como axiomas de Armstrong ou regras de inferência, tá? Então, bom, o que que é um axioma? Axiomas é uma verdade inquestionável, né? Uma verdade universal, válida, certo? Então, o que é isso? É um conjunto de regras ou princípios usados para inferir dependências funcionais, tá? Então, nós vamos ver algumas regrinhas que é que nem tem as regras de matemática. Sabe aquele negócio de alterar a ordem dos fatores, não altera o resultado da multiplicação, da soma, coisas do tipo? Então, é mais ou menos isso. Aqui eu trouxe as principais. Não vou passar por elas aqui agora. Deixei aqui no slide para vocês. Lá no final também eu deixei um resumo com todas elas, uma tabela resumindo tudo. Mas já vamos entrar em uma a uma, tá? Então vamos lá. A primeira aqui, reflexividade. O que ela nos diz? Diz que se y é um subconjunto dos atributos de x, então x determina y. Ou seja, se x contém y, então x determina y. Trouxe aqui um exemplo para a gente pensar. Então, lembrem, o que seria que x determina y? Quer dizer que para um determinado x, eu sei qual é o valor de y. Então, se o x é 1, eu tenho que garantir que o meu y é A. Se o meu x é 2, eu tenho que garantir que o meu y é 3. Se o meu x é 1, eu tenho que garantir que o y é A. Não esqueçam disso. Não vai mudar nada do que a gente já sabe até agora, tá? Então vejam só como é até lógico. Eu vou tentar, pessoal, trazer a lógica para vocês não decorarem, tá? Mas também fica à vontade, se vocês quiserem decorar, enfim, cada um sabe a melhor forma. De qualquer forma, eu vou fazer meu trabalho aqui de trazer a lógica, beleza? Então veja só, se eu estou falando que x é A, B, C e E, então vamos lá, x é A, B, C e E. Y é A, B, C, então quer dizer que, dado um x, eu tenho certeza que esse valor vai ser y. Ao invés de ABC, eu trouxe aqui alguns dados, alguns valores que vai fazer mais sentido. Então vejam só, eu trouxe aqui CPF, nome, data de nascimento. Então eu vou ter lá, imagem só, eu tenho uma tabela X, que eu vou ter CPF, aliás, que eu vou ter nome, CPF, data de nascimento, beleza? E aí eu vou ter também o Y, que ele vai ter quem? CPF e nome. Então ele vai ter CPF e nome. Então percebam como isso é lógico, tá? Se eu tenho o nome João Silva, no CPF 123456789, na data de nascimento 15/5/85, eu tenho certeza que ele determina o próprio João Silva com o próprio CPF dele. Vocês concordam comigo? É o mesmo dado, é um subconjunto. Então não tem como eu virar e falar com vocês aqui, ó, que esse João Silva, do CPF 123, data de nascimento 15/5/85, determina João Silva A. Por que que eu não posso? Porque o nome é o subconjunto de X. Então, se o que eu estou falando que é João Silva A, automaticamente, aqui também tem que ser João Silva A, porque é o mesmo valor, é o mesmo CPF. Ficou claro? Que é isso aqui, ó. Se X é ABC e Y é ABC, então X determina Y. Por quê? A aqui é o próprio A daqui. B aqui é o próprio B daqui. C daqui é o próprio C daqui. Vocês entenderam? Então, se eu venho aqui, vamos lá. Vou deixar aqui João Silva com o valor normal dele. Se eu venho aqui e coloco João, João Silva A, CPF 12345678900, data de nascimento 15/5/1985. Eu pergunto para vocês, tem como esse João Silva aqui determinar esse de cima? Não, pessoal, por quê? Porque esse aqui é João Silva A. A gente está falando aqui de outra pessoa,
João Silva é uma pessoa, João Silva A é outra pessoa. Mas quem eu posso garantir que ele vai determinar? Eu posso garantir que ele vai determinar aquele que é o próprio João Silva. Por quê? Porque é a mesma propriedade, eu estou falando de nome. Então, se é João Silva A de um lado, vai ser João Silva A do outro. E qual vai ser o CPF também que ele vai estar determinando? O mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque é o mesmo dado. Entenderam? Eu espero que vocês tenham captado a lógica. A gente está falando do mesmo elemento. Se eu tenho um elemento do lado do determinante, eu vou ter também esse mesmo elemento do lado determinado. Então, garanto que o determinante vai sempre determinar esse determinado do lado de lá. Tá joia? Ficou claro? Espero que tenha ficado. Beleza? Então vamos seguir. E aí, dentro da reflexividade ainda, nós temos um conceito de dependência trivial. O que ela diz? Se x e y são conjuntos de atributos em um banco de dados, e x determina y mais x é igual a y, então essa dependência funcional é considerada trivial. Ou seja, é trivial, é algo comum, algo óbvio, simples. Então vejam só, se x é CPF e y também é CPF, então obviamente x vai determinar y. Isso se torna evidente uma vez que CPF determina o próprio CPF. Vejam só, eu trouxe exemplo aqui. Ah, eu trouxe exemplo com nome, tudo bem. Bom, que a gente varia um pouco mais. Olha só, se eu sei que o meu X é nome, eu garanto que o meu nome João Silva, ele vai determinar o próprio nome João Silva. Porque o nome determina o próprio nome. O CPF determina o próprio CPF. A matrícula determina a própria matrícula. Se é Maria Souza, eu tenho garantia que o determinado vai ser a própria Maria Souza, que é o mesmo dado. É o mesmo valor, é a mesma coluna, é o mesmo atributo. Beleza? Então essa é a dependência trivial. Essa dependência que ela não muda nada. Assim, ela é óbvia, ela é simples, é algo comum. Tá joia? Pessoal, tá claro até agora? Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Por favor. Vamos lá. Vamos seguir. Aumento. O que essa propriedade nos diz? Nos diz que se x determina y, então xz determina yz para qualquer z. Vejam só, vamos seguir também mais ou menos com a mesma lógica. Olha só, z é a mesma coisa. Z de um lado é o mesmo z do outro lado. Então não muda nada se eu acrescentar o z ou retirar o z. Eu trouxe o seguinte exemplo. Olha só, CPF determina matrícula. Então, CPF e data de nascimento, ou seja, eu acrescentei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Quem que eu acrescentei agora? Eu acrescentei data de nascimento. Determina a própria matrícula, que é essa relação que nós vimos aqui, CPF determina a matrícula com o próprio data de nascimento. Com a própria data de nascimento. Então vejam só, é a mesma lógica daqui de cima. Quem está sendo o meu Z? O meu Z aqui é a data de nascimento. Eu continuei com CPF determina matrícula, perfeito. CPF continua determinando matrícula. Qual a diferença? Eu acrescentei um Z de cada lado. Quem é o Z? A data de nascimento. Então, olha só. Coloquei aqui o primeiro exemplo, né? CPF determinando matrícula, que equivale a esse exemplo aqui. Então, eu sei que o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 determina a matrícula do funcionário 1, 2, 3. A gente pode até pensar do termo bem prático, né? Não à toa eu trouxe esse exemplo. Na sua empresa, o seu CPF está associado à sua matrícula, certo? Então, eu garanto que se eu pegar o seu CPF, ele está atrelado à sua matrícula. Não posso pegar o seu CPF e está atrelado à matrícula de outra pessoa. Ou você é outra pessoa, né? Não é. Então, tudo certo até agora, né? Então, basicamente é isso aqui. Agora, vamos lá. Eu vou acrescentar a data de nascimento. Vai mudar em alguma coisa? Não vai mudar em nada, porque a mesma data de nascimento que eu estou colocando desse lado, estou colocando do outro lado. Então, a minha matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a minha data de nascimento 15 de 5 de 85, continua determinando a minha matrícula 1, 2, 3, como já determinava aqui, com a mesma data de nascimento. Percebem? Ah, mas e se a data de nascimento aqui fosse 10 do 5? Pessoal, não pode ser 10 do 5, porque aqui é a mesma propriedade. Essa data de nascimento de cá é a mesma propriedade dessa data de nascimento de cá. Então, se aqui é 10 do 5, quer dizer que aqui também vai ser 10 do 5, porque a gente está falando do mesmo atributo, do mesmo valor. Olha só, a gente está trazendo z para um lado e o próprio z para o outro lado. Eu não estou trazendo z para um lado e z' para o outro lado. É o mesmo elemento. Eu estou só colocando mais
colunas aqui, mais atributos, mas não muda a relação de determinação da dependência. Tá joia? Então, vamos seguir. Transitividade. O que diz a transitividade? Se x determina y e y determina z, então x determina z. Olha só, eu gosto de fazer assim, ó, que fica bem visual. X determina y, y determina z. Então, x determina z. Você dá um salto. X determina z. Vamos seguir também usando da lógica? Olha só. Matrícula determina CPF. Então, eu sei que a partir da matrícula 1, 2, 3, eu garanto que eu estou falando do CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensa também na sua empresa. Se eu tenho o seu CPF, aliás, se eu tenho a sua matrícula, eu garanto que eu estou falando de você, do seu CPF, não de outro. Certo? Então, vamos lá. Então, eu sei que a matrícula da pessoa 987 se relaciona à pessoa do CPF 987-654. Eu não posso ter uma matrícula 987 se referindo à pessoa 321 e à pessoa 654. Aí eu vou estar tendo uma matrícula para mais de uma pessoa na empresa, tá? Então, vejam só. Então, essa aqui é a nossa primeira relação. Agora, veja também que, além de matrícula determinar CPF, eu digo também que CPF determina o nome. Você concorda comigo? Olha só, se eu pego o seu CPF, eu garanto que com o seu CPF eu cheguei no seu nome. Se eu pego o CPF 123, eu garanto que esse CPF é da pessoa cujo nome é João Silva. Se eu pego o CPF 654, eu garanto que esse CPF me dá o nome de Lucas Costa. Certo? Então, vejam só. Se a matrícula me garante que eu tenho esse CPF e esse CPF me garante que eu chego a esse nome, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que por dessa matrícula eu chego nesse nome. Concordam comigo? Elas são todas interligadas. Então, olha só, eu posso garantir que na matrícula 123 eu vou ter o nome João Silva. Na matrícula 873 eu vou ter o nome Lucas Costa. Aí, por quê? Porque 83 me garante que meu CPF é 654, meu CPF 654 me garante que o nome é Lucas Costa. Logo, minha matrícula me garante que o nome é Lucas Costa. Ficou claro a transitividade? Espero que tenha ficado claro também. Vamos seguir. União aditiva. Se x determina y e x determina z, então eu posso dizer que x determina y e z. Vejam só o exemplo. Matrícula determina CPF, certo? Ou seja, eu estou dizendo aqui, ó, que na matrícula 1, 2, 3, eu tenho o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou garantindo isso. Estou garantindo que minha matrícula 965, eu vou ter o CPF 321 654 987. E a mesma matrícula também determina nome. Então, eu sei que se eu tenho a matrícula 123, o nome é João Silva. Se eu tenho a matrícula 965, o nome da pessoa vai ser Ana Oliveira. Então, pessoal, como a matrícula está definindo tanto CPF e a matrícula determina também nome, eu posso dizer que a matrícula determina tanto CPF quanto nome ao mesmo tempo. Concordam comigo também que faz sentido? Se ela determina individualmente, ela também pode determinar em conjunto. Não é possível, por exemplo, eu falar que a matrícula ela determina o CPF 123, determina aqui o nome João Silva. Eu não posso chegar e falar aqui, ah não, então ela determina o CPF 123 e o nome João B. Não posso, porque 123 determina João Silva. Determina João Silva. Então 123 vai continuar determinando João Silva. Tá certo? Deu para ficar claro aqui também? Então, basicamente é isso. Se um determinante determinou um atributo e esse mesmo determinante determina o segundo atributo, eu posso garantir que esse determinante determina o primeiro e o segundo atributo em conjunto. Tá? Então, é que também, eu não sei, eu tenho uma memória bem visual. Então, pelo menos para mim, apesar da lógica que eu estou explicando, para mim é fácil até eu decorar esse tipo de coisa, né? Que eu vejo x determina y, x determina z. Então, x determina os dois. Pronto. Meio que para mim fica mais fácil decorar até. Mas a lógica é essa. Eu espero que pela lógica tenha ficado claro, tá? Então, vamos seguir. Dependência funcional, decomposição. Vamos lá. A decomposição me diz que se x determina y e z, então x vai determinar y sozinho e x vai determinar z sozinho. É como se fosse o inverso da que nós acabamos de ver. Veja só, se eu afirmo que CPF determina nome e CPF determina data de nascimento, então eu posso dizer que individualmente
CPF determina nome, individualmente, CPF determina data de nascimento. Faz sentido também? Olha só, CPF está determinando do João Silva. E também a data de nascimento do João Silva. Então eu posso garantir que CPF determina nome e eu posso garantir que CPF determina data de nascimento. Ou seja, pessoal, com CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu garanto que eu chego ao nome João Silva. Com esse mesmo CPF, eu garanto que eu chego à data de nascimento 15/5/85. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Com o CPF 123 eu chego no nome João Silva. Com o CPF 123 eu chego na data de nascimento 15/5/85. Tá certo? Então essa é a decomposição. Você decompõe, no caso aqui, ó. O que nós fizemos? Nós decompomos. CPF está determinando nome e data de nascimento. Eu vou decompor. Então ele vai determinar só nome e também ele vai determinar só data de nascimento. Então essa é a decomposição. Eu trouxe aqui outros axiomas, eu não vou explicar eles mais detalhadamente porque praticamente não cai. Cai aqueles ali que eu trouxe, tá? Mas de qualquer forma, é a mesma linha de raciocínio, né? A composição. Se x determina y e a determina b, então xa determina yb. Pseudotransitividade. Se x determina y, yz determina w, então xz determina w. Certo? Acumulação. Se x determina y, então eu posso dizer que esse xz determina y. Igual eu falei, isso aqui não cai. Claro que pode cair, não à toa eu trouxe, né? Mas pelo histórico que eu vi aqui, não é a realidade. Tá? Então, pessoal, é para ficar aí com vocês. Foquem nas outras e sobrando tempo, claro, dê uma olhadinha nessas aqui porque pode cair, né? Trouxe aqui também para vocês uma tabela, resumo, com tudo que a gente falou até então. E, bom, dito isso, na próxima aula a gente começa com as questões, tá joia? Vamos treinar e vocês vão ver que tá tranquilo, beleza? Até mais.